Seja bem-vindo! Hoje vamos falar sobre o módulo de recrutamento e seleção. Como esse assunto é importante? Importante para a gente otimizar o nosso tempo, para a gente colocar energia nos profissionais certos. A gestão comercial, ela envolve vários processos, mas dentro dos meus critérios, eu vejo que treinar, desenvolver, aplicar as práticas corretas da gestão comercial envolvem selecionar o time de vendedores correto. Pessoas com as hard skills, as soft skills ideais, para que coloquem em prática todas as técnicas necessárias para a gente levantar o faturamento, atingir as nossas metas, obter o resultado que nós buscamos. Então, por isso que esse assunto é tão importante e nós vamos estar falando sobre isso no módulo de hoje. Recrutar e selecionar uma equipe de sucesso envolve dedicação. Sim, nós precisamos investir o nosso tempo no recrutamento e na seleção do profissional ideal. Mas, para isso, precisa ter paciência também. Hoje o mercado exige uma procura mais detalhada e observando tanto o comportamento quanto a experiência de cada candidato para que na hora da escolha nós sejamos bem assertivos. E isso vai envolver economia de energia na hora do treinamento, frustrações de ambas as partes também, tanto do recrutador que acabou perdendo tempo na pessoa errada, como também na pessoa que de repente criou expectativas sobre a vaga, sobre o cargo. Então é por isso que nós começamos a selecionar essa equipe, uma equipe que precisa entregar resultado, que precisa gostar de trabalhar com metas, de ser desafiada. Então, é um perfil específico. Não pode se identificar muito com trabalhos administrativos ou operacionais. É uma equipe que busca atingir resultados. Por isso que é tão importante, na hora do processo seletivo, a gente primeiro descrever qual é esse perfil ideal. Analisando as hard skills, então as experiências técnicas desse profissional. Como a gente já falou em módulos anteriores, é preciso que essa pessoa tenha a experiência no atendimento no ponto de vendas. Sim, ela precisa saber técnicas de vendas, estar aberta a novos conhecimentos, saber criar o relacionamento com esse cliente, gostar de pessoas. Ela vai utilizar essas técnicas na hora do atendimento presencial, assim como técnicas também de postagens em redes sociais, em marketing digital, também é importante hoje em dia, não só hard skills em ponto físico, mas também saber comunicar nas redes sociais e atendimentos por WhatsApp também, assim como as soft skills. Na verdade, hoje nós temos conceitos na área de recursos humanos, na parte de processo seletivo, que nos trazem justamente essa questão. É mais fácil a gente estar contratando com as soft skills ideais, como determinação, simpatia, comunicação, e treinar as hard skills, as técnicas de venda, como fazer um vídeo do que ao contrário. A gente contratar uma pessoa com a experiência de técnicas e tentar treinar um sorriso, por exemplo. A gente não treina um sorriso. Isso vem de uma pessoa simpática, comunicativa. A determinação. Todo vendedor precisa ser determinado. Ele precisa de gostar de trabalhar com desafios, com metas. Ele não pode se sentir intimidado por ter uma meta, se sentir pressionado. Então, as hard skills e as soft skills, elas têm que andar juntas. E para isso, a gente também desenvolve técnicas onde a gente possa, durante o processo seletivo, analisar essas hard skills e soft skills através de perguntas, de dinâmicas. Algo muito atual em recrutamento e seleção são as perguntas situacionais. Então, você traz ali para
para o candidato que está à sua frente fazendo a entrevista situações de preferência que acontecem no dia a dia da loja e você pergunta como ele poderia resolver essas situações. É, por exemplo, de um problema que um cliente traz para ele no dia a dia, como que ele iria resolver? Ou então uma situação de estar na loja num dia de baixo fluxo de clientes entrando na loja, como ele poderia reverter essa situação e conseguir aumentar o fluxo de clientes naquele dia ou naquela semana? Situações de conflito também podem ser trazidas do dia a dia. Um cliente que é atendido por um vendedor e que iniciou a venda em outro dia foi outro vendedor, para quem deve ficar a venda? Ou numa situação de feedback de um gerente, como ele se sente, como ele se comporta a partir de um feedback de um líder? Essas situações vão facilitar aí para que a gente perceba como esse profissional vai agir, como é a personalidade desse profissional e habilidades técnicas também, como própria negociação. A gente vai conseguir entender a partir da fala desse profissional como ele agiria. Atração e divulgação da vaga. A atração e divulgação da vaga, ela começa também muito necessária trazer pontos na escrita e na divulgação dessa vaga que atraia os candidatos de forma assertiva. Então, claro que é necessário ter aí a experiência prévia já em atendimento e vendas. Eu já trabalhei em marcas que não tinham essa exigência, porque entendiam que poderia vir com vícios de outras marcas, mas eles investiam muito no treinamento contínuo da equipe, que é a forma correta de gerenciar uma equipe. Desde o treinamento de integração, assim como no dia a dia, e treinamentos corretivos e de reciclagem. Então, eu já trabalhei em marcas que preferiam desenvolver esse vendedor do zero, mas estava muito atenta durante o processo seletivo a soft skills. Se era uma pessoa determinada, se era comunicativa, se era simpática. Então, se você não tem todo esse tempo para o desenvolvimento constante do colaborador, é importante já no anúncio da vaga você pedir esse pré-requisito de experiência com vendas e também já colocar um tom acolhedor, para que essas pessoas entendam que é uma empresa que se preocupa com recursos humanos, com o colaborador, no desenvolvimento, trazer dentro dessa descrição também um pouco dos valores da marca. Se um dos valores da marca é um atendimento de excelência e de qualidade para esse cliente, já trazer nesse anúncio que para a marca é muito importante um atendimento em excelência para que esse colaborador entenda que ele vai entrar em uma empresa que realmente se importa com um atendimento de extrema qualidade, que a gente não vai abrir mão dessa postura durante os atendimentos. Além disso, algo também que é muito importante a gente estar observando é a quantidade de currículos que estão sendo captados. Então, é um processo um pouco moroso, mas muito necessário a leitura de uma amostra de currículos numa quantidade adequada. Então, pelo menos é preciso para uma vaga de vendedor ler em torno de 50 a 70 currículos. É um exagero isso? Infelizmente não é. Algumas pessoas ainda acreditam, eu não tenho faculdade, eu não tenho curso, vou ser vendedor de loja, e acham que não precisam estar preparadas para isso. Por isso, o número de inscritos nas vagas é bem alto, porém, os currículos que possuem a qualidade necessária, com as pessoas certas, são poucos. Então, nós vamos ler pelo menos 50 currículos. Desses 50 currículos, a gente vai gostar em torno de 12 que a gente vai chamar para entrevista. Dessas 12 pessoas que a gente vai chamar para entrevista, vão aparecer em torno de 8 candidatos. Então, abaixa muito, né? Desde a primeira amostra até o número de candidatos que vão aparecer. Desses 8 candidatos, provavelmente a gente vai gostar no máximo de 2 pessoas. Então, por isso que a amostra inicial é muito necessária.
E a gente precisa, então, esperar que essa captação ela tenha a amostra com a quantidade ideal de pessoas. Na hora da entrevista, depois de você ter selecionado esses currículos, marcado as entrevistas, é preciso também se preparar para essa entrevista. Existem outras ferramentas também que a gente pode utilizar como material de apoio, como o teste DISC de perfil comportamental, então você envia antes para o candidato, ou então um questionário de pré-qualificação no Google Forms mesmo, com as principais perguntas para que já venha com uma triagem ali na hora da entrevista. Além disso, é preciso se preparar para o momento da entrevista. Então, ter um local adequado, silencioso, você estar ali com um pouco de água, porque o colaborador vai falar. O candidato vai falar, você vai falar bastante também. Caneta, papel, currículo já pré-selecionado para ir fazendo as anotações. E ter uma entrevista estruturada também. Então, perguntas mais técnicas, de entender como que ele faz para alcançar as metas, para alcançar os resultados, entender se ele conhece sobre indicadores de comércio, como ticket médio, número de atendimentos, taxa de conversão. Também é importante estar fazendo a sondagem para ver o nível técnico desse candidato. E também é legal fazer ali um mini atendimento, né? Ah, como você venderia essa caneta? No caso de você atender um cliente indeciso, como você consegue direcionar ele para fechar a venda? Então, todas essas técnicas na hora da entrevista é importante porque você vai descobrindo qual é o perfil do candidato. E, além disso, estar muito atento e analisando a postura desse candidato durante a entrevista. Então, entender se ele é uma pessoa ansiosa, se ele vai gaguejar, se ele é tímido, muito nervoso, ou se ele é bem comunicativo, se ele sorri bastante. Também são pontos aí importantes para a gente estar, observando na hora da entrevista. Sobre as dinâmicas, então a dinâmica é um ponto que eu já trabalhei muito, eu já fiz muita dinâmica de vendas, então a minha primeira experiência ali durante 10 anos como gerente comercial de uma marca, estava dentro do meu processo seletivo um dia inteiro de dinâmica, não, eram 3 horas de dinâmicas, e depois essa pessoa ficava acompanhando ali os meus melhores vendedores durante o atendimento. Como que a gente fazia essa dinâmica? Era como se fosse um teatro. O ideal é deixar a pessoa bem à vontade mesmo, explicar para ela que é para ela treinar, que não, ela não está sendo avaliada, que a gente entende que ela está aprendendo, mas que aquilo ali faz parte para o desenvolvimento dela, para o treinamento dela. Então, após a gente explicar as técnicas da venda, e aí a gente já não estaria mais num dia de entrevista, convidaria essa pessoa para um segundo dia para estar participando ali de uma dinâmica. Essa, essa dinâmica, então, seria no próprio salão de vendas mesmo, onde a gente iria explicar as técnicas da venda, os 7 passos da venda. Deixar a pessoa anotar, estudar um pouco, fazer uma leitura do resumo das técnicas da venda e depois nós mesmo, o gestor que está dando o treinamento, que está aplicando a dinâmica, entraria ali como um cliente na loja, desde entrando mesmo ali fisicamente na porta da loja, para que esse colaborador, futuro colaborador, pudesse treinar um atendimento completo. Então, desde a abertura da venda, como que ele iria sondar esse cliente, se movimentar entre as prateleiras da loja, como que ele faria a demonstração de produtos, a gente já observando também, já pensando em algum tipo de objeção para que ele possa aplicar a técnica de contorno de objeções, a própria técnica de negociação, como que ele iria negociar ali o fechamento. Então, todas essas técnicas são importantes a gente observando e entendendo se essa pessoa tem as habilidades necessárias. Não corrija essa pessoa
Se ele errar, por exemplo, uma das técnicas da venda, não corrija na mesma hora, porque isso vai desmotivando a pessoa. Então, analise todo o atendimento e vá fazendo a simulação. Se ele errar, continue a simulação de vendas com esse vendedor e no final, então, a gente vai aplicar a técnica PNP, positivo, negativo, positivo. Como que a gente vai aplicar essa técnica, então? Primeiro, a gente vai falar: poxa, que legal, você conseguiu fazer todo o atendimento comigo, aplicando as técnicas da venda. Negativo, traga a observação de uma ou duas fases da venda. Que ele poderia ter melhorado, que ele poderia ter feito uma demonstração de um produto com um pouco mais de motivação, um contorno de objeção com alimento, com um argumento mais inteligente. E finalize, então, com encorajamento, dizendo para ele: não, mas isso daqui é só para a gente treinar. Eu tenho certeza que num segundo momento você é, vai conseguir estar corrigindo esses itens que nós trouxemos aqui. E o ideal é fazer pelo menos três dinâmicas durante o treinamento, aí depois que essa pessoa fosse contratada, né? O que que a gente também vai estar observando durante essa dinâmica? A comunicação, se é uma comunicação clara, se tem uma empatia, essa conexão com o cliente, essa parte mais humanizada. A sondagem aprofundada de entender o dia a dia do cliente, quais são os gostos, o perfil, para que ele faça uma demonstração e a sugestão de produtos de forma adequada. É muito importante também que ele seja persuasivo, que ele use a persuasão a seu favor, mas sem constranger esse cliente, sem esse cliente se sentir pressionado a comprar. Então, ele tem que ter um equilíbrio nessa técnica. E sempre muito motivado, se a pessoa é motivada na hora de comunicar, se ela é envolvente, se ela tem criatividade na hora de demonstrar os produtos. Então, finalizamos aqui mais um módulo do nosso curso. Eu vejo muito que o processo seletivo, o recrutamento e seleção, ele é essencial para que a gente coloque a nossa energia nas pessoas certas, com o perfil correto. Isso vai fazer com que o desenvolvimento e a performance dessa pessoa seja gradual e positiva. Então, por mais que ela não chegue totalmente preparada, ela vai se desenvolvendo e absorvendo porque tem as soft skills ideais. Se essa pessoa também trouxer as hard skills, a experiência técnica, melhor ainda, mas ela tem que estar muito aberta a entender que a sua loja ela tem uma gestão comercial específica, que ela vai precisar seguir essas técnicas de venda, que vocês acreditam nessas técnicas de venda para atingir o resultado ideal. Então, o processo de recrutamento e seleção do seu time, ele é essencial. Invista tempo para selecionar o time ideal de vendas para que você possa colher aí os melhores resultados. Muito obrigada pela sua atenção e vejo você no nosso próximo módulo.